Bom, agora a gente vai trabalhar aqui no nosso arquivo de configuração. Com algumas defines já definidas aqui, a gente vai desenvolver nesse arquivo de configuração toda a base do nosso sistema. Então, toda configuração de pastas, toda configuração de e-mails, para a gente poder disparar os e-mails, vai ser feita aqui nessa parte de configuração. Toda a parte de nível de acesso de usuários vai ser feita aqui nesse arquivo de configuração. Por quê? Porque a gente precisa ter um arquivo central para configuração. Não adianta você ter diversas pastas, diversas páginas no seu sistema se você não tiver um arquivo único de configuração. Por quê? Porque todas as vezes que você for manipular algum dado, alguma coisa, você vai precisar entrar e fazer uma configuração. Ok? Então esse arquivo de configuração ele vai conter para nós aqui toda a parte de banco de dados, toda a parte de definições de pastas, ok? Toda a parte de título para o nosso sistema, de título para o nosso site, toda essa parte assim que envolve uma área mais geral, a gente vai ter dentro desse arquivo de configuração, ok? Então agora a gente vai trabalhar aqui. Algumas defines aqui eu já coloquei, ok? Que vai ser as do banco de dados. E agora a gente vai trabalhar o nosso arquivo de conexão. Nós vamos fazer uma conexão single, onde a gente vai se conectar apenas uma vez no banco de dados. Todas as vezes que a gente for fazer alguma manipulação, a gente vai utilizar essa mesma conexão, tornando o nosso sistema assim, um pouco mais rápido e coeso também, ok? Então vamos lá. A gente vai definir aqui uma FNC, ok? FNC. O nome dela vai ser conexão, tá? Sem contar que a gente vai trabalhar também com o PDO. Então a nossa função de conexão ela vai ser uma função segura. Então pode ficar despreocupado e mão na massa, ok? Vamos lá. A nossa função aqui de conexão ela não vai receber nenhum parâmetro, ok? Eu já vou abrir aqui o try e o catch do PDO. Dentro do try a gente vai abrir aqui uma variável chamada de com, ok? Ela vai ser de início igual a null e a gente vai fazer a verificação. Aliás, eu vou colocar essa variável fora do nosso bloco try para a gente poder ter uma manipulação melhor, tá? Então a gente vai fazer a verificação. Se com for igual a null, significa que nós ainda não temos uma conexão, tá? Então a gente vai trabalhar aqui dentro a parte da conexão. E aí a gente define com vai ser igual a PDO, a new PDO, ok? Eu vou pegar o mais completo aqui para a gente poder debugar melhor. Bom, agora a gente precisa aplicar as configurações. DSN vai ser o driver de conexão que a gente está utilizando, ok? No nosso caso, nós estamos utilizando um servidor local. Então, a gente vai utilizar aqui o MySQL dois pontos, ok? Agora, a gente precisa definir qual vai ser o host, ok? A gente já definiu aqui em cima o host, tá? Então, a gente vai usar essa define. Para a gente usar essa define, eu vou tirar aqui as aspas duplas que eu coloquei no começo, ok? Vou abrir aspas simples. Por quê? Porque a gente vai fazer uma concatenação, tá? Então a gente vai concatenar com host, né? Vai concatenar novamente, ponto e vírgula, dbname, para a gente colocar o nome do nosso banco de dados. E a gente vai concatenar mais uma vez. Daí a gente vai passar aqui a dbname, tá? Pegando dinamicamente os nossos resultados aqui em cima, tá? Então todas as vezes que a gente for trocar de banco ou fazer alguma configuração nessa parte de segurança, é só a gente trocar o valor lá em cima, tá bom? Agora a gente tem aqui o username. Username a gente vai usar o user, tá? Que no nosso caso, como eu já citei, estamos trabalhando localmente, então o nosso usuário vai ser root, ok? O pass a gente vai por aqui também, ok? E essa parte de options é o seguinte. Essa parte de option é como a gente vai definir que o PDO vai retornar para nós os caracteres do banco de dados. Então a gente tem aí o UTF-8, tá? O ISO, tá? Então no nosso caso que a gente está no Brasil, a gente vai utilizar aí o UTF-8, tá? Então para a gente definir isso, a gente vai colocar aqui PDO array, ok? Vamos abrir um array. A gente vai colocar PDO dois pontos MySQL init command, ok? E a gente vai setar aqui no init command o set names UTF-8, tá? Feito isso, a gente já tem a nossa conexão aí feita, tá? Provavelmente ela já deve estar funcionando, ok? Mas agora a gente precisa setar os erros. Como todo bom sistema, a gente precisa ter esse tratamento de erro para a gente poder sempre enxergar onde o nosso sistema tem falhas, ok? Esse try e esse catch, pessoal, ele funciona como se fosse o se e o else do PHP, ok? Então a gente precisa setar qual vai ser o tipo de erro que a gente vai usar.
No nosso caso, a gente vai usar o except, ok? Então a gente digita aqui um set attribute, ok? No primeiro parâmetro a gente vai digitar pdo dois pontos attr underline rmode, ok? E no segundo parâmetro pdo dois pontos rmode exception, ok? Feito isso, a gente dá ponto e vírgula para finalizar e a gente já pode definir aqui embaixo o nosso tratamento de erro. Então a gente sempre vai utilizar essa base para fazer toda a parte de CRUD do nosso sistema. Tá? Então a gente vai digitar aqui PDO exception e eu vou armazenar os erros numa variável e. Por quê? Porque é um padrão meu. Tá? Então você pode, dentro dessa variável e aqui, você pode utilizar qualquer valor. Ok? Eu vou utilizar uma variável e, porque é assim que eu trabalho, é assim que eu gosto. Ok? Por que esse erro exception? Porque todas as vezes que a gente tiver um erro, esse erro exception ele é armazenado como um array dentro dessa nossa variável e, ok? Então a gente vai simplesmente conseguir resgatar qual é a linha do erro, a gente vai conseguir resgatar qual arquivo que está com erro, a gente vai conseguir resgatar qual o código do erro e a gente vai conseguir resgatar também a mensagem que está dando erro, ok? Então eu vou te mostrar na prática como funciona. Eixo, eu vou digitar aqui ponto e vírgula para finalizar, tá? Eu vou digitar aqui obtivemos um erro na linha, ok? Vou abrir e fechar aqui a nossa chave para a gente poder manipular. Vou dar um BR aqui para a gente poder pular uma linha, ok? E eu vou fazer algo bem bonitinho aqui, ó. Eu vou digitar aqui uma tralha, só que antes da tralha eu vou digitar um B para a gente sempre ter um negrito nessa parte do erro, para a gente poder destacar e ficar um pouco mais atraente, ok? Então dentro dessa variável E, a gente vai digitar aqui, aliás, dentro dessa chave, a gente vai digitar a variável E, vai passar a seta, ele já vai dar para nós aqui o getCode, o getFile, o getLine e o getMessage, ok? No nosso caso, a gente quer pegar a linha, então getLine, ok? Só vou consertar aqui que eu errei, tivemos um erro na linha, tá? E a gente vai dar Ctrl Shift para baixo para a gente poder duplicar essa linha, tá? Então a gente vai ter aqui, obtivemos um erro no arquivo, vou apagar aqui, tá? Vou selecionar aqui, Ctrl espaço, ele já dá a opção para a gente modificar, ok? No arquivo File, Ctrl Shift para baixo, tá? Vou mudar aqui, obtivemos um erro com o código, tá? Vou pegar aqui o código agora, getCode, e por fim, vou pegar aqui também a nossa mensagem, tá? Então obtivemos um erro com a mensagem, opa, get message. Ok, feito isso nós já temos aí praticamente a nossa função feita. O que, que a gente precisa fazer agora? Retornar ela, tá? Porque como a gente está trabalhando com função, então a gente precisa retornar essa variável com, ok? Então return variável com, ok? Feito isso, a gente já tem praticamente a nossa conexão pronta. Agora vamos debugar. Vou entrar aqui dentro do nosso arquivo index, ok? Nós ainda não temos um arquivo index para a gente poder debugar, ok? Então eu vou criar um arquivo index aqui, tá? Página web do PHP, index.php, ok? E vou fazer um include dessa conexão aqui dentro do nosso arquivo, tá? Então vamos lá, include once para incluir apenas uma vez. A gente vai entrar dentro da pastinha app, dentro da aba config, tá? Então a gente já tem o nosso arquivo de configuração incluso. Agora a gente precisa debugar essa conexão. Então eu vou declarar uma variável com aqui. Aliás, não vou declarar nenhuma variável, vou puxar a variável conexão direto aqui para a gente poder printar na tela qualquer tipo de erro que a gente obtiver. Ok? Então vou entrar aqui no nossa raiz do site, tá? Vou entrar aqui na nossa curso PHP. Então nós não obtivemos nenhum erro. Isso significa que nós já temos aí a nossa conexão feita, tá? Então eu vou simplesmente entrar aqui na nossa arquivo de configuração, vou passar uma senha que não existe, tá? E vou dar um F5. Obtivemos um erro. Viu como é fácil, como é gostoso trabalhar com o PDO? Ele já dá para nós aqui a linha do erro, ele já dá o arquivo do erro, o código do erro, ele já dá a mensagem aqui, ó, acesso negado para o usuário root, porque ele está usando um password, ok? Se a gente tirar o nosso password aqui, configuração
feita, conexão desenvolvida, ok? Pessoal, agora a gente vai trabalhar aí nas demais aulas, tá? Lembrando que a gente vai ter uma classe específica para cada CRUD, tá? Para cada função, para a função da leitura, para a função do read, para a função do delete, para a função do update. E a gente também vai ter classes auxiliares, que vai trabalhar todo o nosso sistema, tá bom? Então eu te vejo nas próximas videoaulas. Um forte abraço e até mais.